Fala pessoal, bom dia, turma da carteira Sniper Estados Unidos. Vamos lá? Então eu vou mandar o primeiro vídeo para vocês da semana, né? Então as entradas que estão configuradas para segunda-feira. Esse primeiro vídeo vocês depois mandam o feedback, se gostou, o que quer que mude para a gente. Qualquer ideia que seja bem objetivo, tá bom? Mas antes do vídeo das ações em si, que vou migrar para cá para o Excel. O que eu vou mostrar para a gente aqui? Vou mandar essa planilha para todo mundo lá no grupo, para facilitar um pouquinho até o cálculo da entrada de mão e o envio das ações que estão configuradas para entrada no dia, tá bom? Então, o que tem essa planilha aqui? Então, primeiro, em andamento, ele puxa automática lá da nossa outra aba, né, da carteira, só para a gente ver o que a gente tem já em andamento. Então, por exemplo, aqui eu estou posicionado em NVIDIA, né? Eu já fiz a parcial, agora estou com alvo, estou com o stop de proteção lá já ajustado, a parcial já está feitinha. Então eu tenho 9 espaços aqui para vocês, tá? Então o que eu mudei, que eu criei na verdade aqui? Então capital. Nesse lugar aqui a gente coloca o nosso capital final, tá? Que dá planilha da aba da carteira. Por quê? Porque a gente tem aquela premissa de reinvestimento. Então, conforme vai crescendo a carteira, vai aumentando e a gente vai aumentando nosso risco, aumentando nossos ganhos também. E aqui a gente coloca o risco. O risco está uma fórmula automática super conservador de 0,75 por trade. Tá? É bem conservador, a gente vai ganhando confiança com a carteira, a gente pode aumentar isso. E aí ele nos daria então por trade um risco máximo nesse cenário aqui de $1,50, né? Esse capital meu é fictício, mas a gente puxa então o valor lá do capital final da outra aba, só fazer uma fórmula simples e puxar de lá, ou quem não souber, digitar. Então, dando um exemplo aqui, então, eu vou fazer o vídeo, mandar as ações da semana, e aí a gente vai ter, por exemplo, Apple. Aqui tem que escrever compra ou venda, tá? Conforme compra ou venda, ele calcula o tamanho da mão, tá? E aí, qual que é a entrada? Então, a entrada é 228,10, parcial de 232,50, o alvo e o stop, né? Então, baseado na entrada no stop, nosso risco máximo aqui é 0,25. Aí, uma observação: como a gente migrou para gráfico diário, automaticamente os stops aumentaram, os alvos também vão aumentar, então a gente vai perceber que as mãos vão ficar bem menores, bem pequenas, né? No caso de Apple aqui, que é uma ação cara, 0,25, tá bom? Mas faz parte do método. No longo prazo tende a dar o mesmo resultado, porque a gente está trabalhando só com 10 slots, né? Por isso que eu falei, que eu comentei que talvez aumente a análise para mais 20 papéis, tá? Então a gente sai de 30 papéis para ir para 50 papéis, o que é super pouco também comparado aos Estados Unidos, tá bom? Então é isso, é só ir preenchendo cada uma das colunas aqui, principalmente a entrada e stop, tá? E ele já vai calcular o tamanho da mão para facilitar na hora de colocar as ordens lá, ou direto na Active, ou na Black Arrow, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Deixa eu migrar aqui para as ações da semana, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu mostrar a NVIDIA para vocês, né? Eu fiz ela ainda no método anterior, no gráfico de 60 minutos, né? Mas ela está aqui também pelo gráfico diário ancorado nas médias alinhadinhas. Eu já fiz a parcial, no caso estava lá pelos 60 minutos, e agora meu alvo final a princípio está aqui nesse topo anterior, mas eu pelos 60 minutos, se ele me der a chance, eu vou buscar alongar esse alvo, tá? Então é a mesma forma que a gente pretende ir fazendo na carteira Sniper. Assim que eu perceber que tem um novo ponto de 60 minutos, eu posso subir essa minha proteção e conforme for a chegada dele nesse alvo aqui, eu já subo o stop. Vocês viram que eu estou trabalhando com uma mão super conservadora, né? Porque eu acho que depois a gente acelera, mais fácil a gente fazer os ajustes aqui. Então a minha parcial foi mais de 1 para 1, né? E meu alvo, então aqui eu estava correndo um risco inicial de 3%, eu fiz já minha parcial com 3,2%, e se pegar um alvo ali a gente vai ter 7,3%. Então, um belo trade, tá bom?
isso que eu vou fazer diariamente. Se tivesse subida de stop, se tiver ajuste de alvo, a gente pode fazer também. Então vamos lá. Apple. Já vamos começar com uma entrada um pouquinho mais polêmica, tá? Por quê? Porque a Apple, todos os papéis que eu olhei, eles estão, né, em tendência de alta no semanal, essa é uma premissa, e não podem estar muito afastados das médias no semanal. Então a Apple, ela está aqui, né, uma tendência de alta clara no semanal, ela está aqui fazendo uma espécie de bandeirinha. Mas por que é polêmica? Porque no gráfico diário ela deixou este candle aqui, que não é um candle positivo de convicção. Tá? Então, quem não estiver confortável, não faz entrada. Eu até gostaria que ela viesse aqui nessa média de 50 para nova entrada, mas eu estou colocando então a entrada no rompimento desse 1, 2, 3 aqui, né? Então seria um rompimento que eu chamo da estrutura. O nosso stop vai ficar aqui abaixo na mínima, né? Então vai ficar por aqui abaixo, levemente abaixo da média de 50, ou seja, com bastante espaço para ele trabalhar, por isso que reduz a nossa mão. Parcial nessa região que o preço trabalhou próximo ao primeiro topo e o alvo final no primeiro alvo desse pivô que será formado, tá? Que vai dar mais ou menos aqui na região de 240. Então, esse vai ser o nosso alvo para a Apple. Eu mando tudo isso configurado no nosso grupo, tá bom? Amazon, aqui já está mais bonitinho o papel, né? Então a Amazon, nossa entrada aqui fez 1, 2, 3, ancorado nas médias, entrada no rompimento da estrutura, parcial no topo e alvo nós vamos buscar a primeira projeção de Fibonacci. Aqui o outro papel que está interessante graficamente, eu vou fazer essa entrada, tá? Quem não estiver confortável, fica à vontade. Mas por quê? Porque a gente sabe, infelizmente, da situação do petróleo com as guerras lá que não reduziram, mas o papel veio aqui na região de 200, o papel em tendência de baixa já há bastante tempo e está vindo nessa região aqui onde tem muita troca de polaridade, onde o preço ficou reagindo bastante tempo até que ele desse a origem a essa primeira perna de queda, tá? Então, para mim, o papel continua em tendência de baixa, né? Apesar de ter esse topo levemente mais alto. Só que, então, para reduzir um pouco o meu risco, porque acaba sendo, obviamente, uma entrada de risco, o petróleo está subindo, eu entro aqui no rompimento desses 3 candles. Eu acho que se ele faz esse rompimento, ele é um sinal mais forte, com o stop aqui em cima. De novo, ao fazer isso, né, pelo tamanho do meu risco, a mão vai ficar mais reduzida. Aí o que eu faço? Vamos tirar risco mais ou menos nos 50, entre os 50 e meio 1% e buscar minimamente esse fundo aqui. Então o que vai ser? Né? Vai ser uma entrada aqui de um risco, já deixando as folgas aqui 3%. A gente faz uma entrada nessa retração de 50, mais ou menos de 1 para 1, um pouquinho até mais. Agora o trade andando, ó, a gente vai buscar ali uns 9, 10%. Se ele der nova entrada, proteção, eu acho que pode ficar um trade interessante, tá? Goldman Sachs, né? Então a gente tem dois ativos financeiros, né? O Goldman e depois o JP Morgan. Também um papel que fez uma reação bem interessante aqui, fez 1, 2, 3 com esse PFR bem ancoradinho nas médias. Então a entrada no rompimento, a entrada nesse rompimento, né? Stop no fundo, parcial no topo e alvo final, projeção de FIBO, também está bonito. Johnson Johnson está fazendo um recuo, né, uma super perna de alta aqui, e deixou um candle de bastante convicção. Também uma entradinha um pouquinho mais agressiva, ele tem o que eu chamo, né, eu mesmo falo aqui, né, de M200 como imã. Mas eu ainda vou fazer essa entrada aqui, eu acho que ela está bem interessante. Lembrando, estou usando no nosso favor o mercado americano, que está uma máquina, né? Está extremamente altista aqui. Também, da mesma forma, apesar de colocar a entrada aqui, né, uma folguinha aqui, devo colocar ela no 167, 150, mais ou menos com uma boa folga, prefiro que ele não acione a entrada, que ele venha ancorar e deixar um novo sinal, tá bom? E por último aqui, o JP Morgan. JP Morgan, então, o setor financeiro americano está reagindo, então eu estou usando isso a nosso favor.
Ele teve esse candle de convicção forte aqui, que não deu continuidade por conta dos sinais da guerra, e ontem, depois do payroll, ele fez um candle super forte e que supera toda a estrutura aqui, tá? Ancoradinho nas médias, a favor da tendência. Então, eu vou fazer uma entradinha aqui no rompimento dessa estrutura, depois eu calculo direitinho amanhã, stop aqui na mínima, e a gente vai buscar a primeira tirada de risco aqui, ó, na origem do movimento dessa super barra elefante aqui, e vamos tentar ficar posicionado no papel, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu tenho mais uma boa notícia que a gente está investigando, né? Na Active, a gente consegue sim inserir e alterar as ordens de entrada, de stop gain, stop loss, mesmo com o mercado fechado. Então, eu peguei a NVIDIA, que eu estou posicionado agora cedo, sábado, e fiz as alterações. Normalmente, o mais legal é que online, assim, não dava nem tempo de dar o Alt Tab, já reflete aqui também na Black Arrow para quem quer usar Black Arrow. Então dá para usar em conjunto para quem quiser fazer as entradas por aqui, esses ajustes pré-pregão, pós-pregão, quando der uma porrada no pré-marketing ou no pós-marketing. E para quem quer também, já dá para operar só lá na Active e não ter esse custo. Porque daí vocês me falam se quer que eu migre para o gráfico semanal, dá uma olhada no semanal, faça um estudo mais detalhado para que eu fique confortável, eu posso fazer também. A ideia é ter o vídeo mais objetivo possível, mas quem quiser ficar só lá na Active, consegue colocar as ordens direto na Active e não precisa pagar, né? Não ter esse custo aqui da Black Arrow que eu uso para fazer os filtros, os screens, e um estudo mais detalhado fica bem mais fácil, mas eu acabei entrando naquela promoção de inicial lá da Active, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, manda o feedback, e essas são então 6 ações configuradas, sendo 5 na ponta compradora, 1 na ponta vendedora, e eu mando agora lá no grupo, um pouquinho mais para frente, aquela tabelinha, e aí lá tem os pontos de stop, os pontos de entrada, o ponto de parcial e o ponto de alvo. Na Active é super fácil de digitar esses pontos também, depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, de como coloca as ordens de uma forma mais fácil na Active. Valeu, galera. Bom final de semana.